Mas antes de tudo, nós vamos receber a nossa amiga querida, nossa comentarista de comportamento do Tribuna Independente nessa noite. A gente recebe com alegria Pamela Magalhães. Seja muito bem-vinda. Como é bom receber Pamela Magalhães nessa nova etapa, nessa nova fase. Seja muito bem-vinda ao Tribuna Independente, agora em novo formato. Gostou de tudo aqui? Adorei tudo. Um prazer. Hoje nós vamos falar de fobia de relacionamento, ou seja, um certo medo ou um muito medo. Vamos entender. O que significa fobia de relacionamento? Fobia já diz medo extremo, né? Então, o medo extremo do compromisso. Então, aquele indivíduo que ele já tem uma crença enraigada desse medo, dessa sensação de ameaça, quando ele se vê na possibilidade de um relacionamento duradouro, de um relacionamento permanente. Aquele relacionamento que ele sente que não vai ter como ele sair dali. E isso pode causar uma série de sentimentos de ansiedade, agitação. Então, quando ele vê que aquilo está encorpando, ele... Saída pela direita. E antes de sair pela direita, mas alguém se apaixonou e está tentando ao máximo assim, ter uma perspectiva boa de vida a dois, por muitos e muitos anos. Mas percebe que o companheiro tem, ou a companheira, tem essa fobia de relacionamento. O que ele faz? Ele para ali mesmo? Então, é justamente esse o problema, né? Então, o relacionamento começa, então, como funciona o relacionamento? Você conhece a pessoa, então, de repente, você sai uma vez, você sai duas, e aquilo tá gostoso, e tem todo esse movimento gradual, né? Você vai conhecendo, você vai saindo, vai sempre ficando gostoso, de repente, sem mais nem menos, aquela pessoa pode sumir, ou de repente ela vai esfriando, você não entende por quê, você vai muitas vezes se culpando. Então, respondendo a tua pergunta, é importante que a pessoa entenda que pode estar de frente com uma pessoa fóbica mesmo de relacionamento e a culpa não está com você, né? Está justamente na dificuldade do outro e entrar nessa relação, que pode se dever em função de uma vivência traumática na infância mesmo, na convivência com esses pais, esses modelos internalizados negativos, né, de repente pais que tiveram uma relação muito complicada, ou então uma vivência traumática relacional, uma infidelidade, né, um abandono. Então tudo isso pode fazer com que o indivíduo tenha muito medo de se ver novamente numa relação e sofrer, se sentir vulnerável e viver qualquer dor, frustração. Pamela, a gente foi para as ruas para saber, será que essa história de fobia de relacionamento é mesmo verdade? Será que muita gente por aí evita um compromisso, por exemplo, sério, mas, na verdade, corre em busca de uma relação a dois? O nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi às ruas e traz muita gente, muitos comentários e opiniões diferentes nesse momento. Vamos lá. Você é do tipo de pessoa ou conhece alguém que foge de relacionamento sério? Ah, conheço sim. Acho que a maioria hoje em dia. Eu acho que todos os homens, né? Foge, eles não querem nada sério. Bastante gente. Hoje tá todo mundo reclamando de relacionamento, tá difícil achar uma pessoa legal. Acho que porque as pessoas têm outro foco, sabe? Sei lá, carreira, e daí o compromisso fica para depois. Elas estão mais compromissadas com elas próprias. Tem aqueles que querem fugir, querem curtir uma baladinha, tem um pessoal mais sério. Hoje em dia a mulherada também está querendo curtir um pouco a vida. Você acha que hoje em dia tem muita gente que foge do compromisso? Muito, tem muita gente, muita gente. Dá até um desespero. Você tem que abrir mão de muitas coisas que você não quer abrir mão. Então você tem que ter uma maturidade para saber se é isso que você quer. Mas alguém ali falou uma frase que me chamou a atenção, que a mulherada também está um pouco diferente. Eu achava que era só uma questão de mulher, por exemplo, fobia de relacionamento. Eu ainda sou da época que fobia de relacionamento era coisa exclusiva de mulher. Mas hoje em dia a gente vê cada vez mais também homens. Então, é engraçado, eu acho que não tem muito hoje homem, né, se é mais homem, se é mais mulher, eu acho que isso pode acontecer com qualquer um, desde que a crença seja de que eu vou me relacionar e eu vou perder a minha individualidade, eu vou me perder na relação, vou me ver vulnerável, porque, Dalcides, uma relação afetiva, ela inclui isso, né? Você fica vulnerável no momento que você fica entregue ali.
Então as pessoas acabam tendo muito medo de perder a liberdade. Então, de repente, as mulheres hoje inseridas socialmente, né, independentes, então elas pensam, nossa, eu conquistei tanta coisa, eu vou entrar numa relação e vou perder? Então é bacana até repensar esse paradigma, porque acho que você pode sim estar numa relação e preservar a sua individualidade. Isso é muito importante. Eu gosto quando você vem, porque aí então chovem perguntas. Vamos ao Paulo, que já tem perguntas de telespectadores. Vamos lá. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Pamela. Boa noite. Tem pergunta assim? Uma interessante, acho que é do Joaquim Ribeiro. Ele mora em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E ele fala assim: Pamela, eu fico angustiado, pois eu nunca tive uma relação séria e já tenho 30 anos. Como eu mesmo posso descobrir se tenho medo de ter um relacionamento sério? Quais são as pistas? Pistas. Então é interessante ele pensar o seguinte: será que ele não está muito exigente? Sabe aquela pessoa exigente, Dalcides? Né? Que ela fala assim, olha, eu não encontro ninguém, né? Não tem ninguém nesse mundo que não tem jeito, que corresponde às minhas expectativas. Ninguém, eu quero uma pessoa inteligente, eu quero uma pessoa assim, assado, ou então, de repente, você tem saído? Tenho. O que você fez sábado? Ah, fui na casa da minha avó. Ah, resolvi arrumar meu quarto. Vai ser difícil arrumando o quarto, na casa da avó, encontrar alguém realmente, né, que seja bacana. Ou então se relaciona com pessoas indisponíveis, pessoas casadas. Então são pessoas que se contam que querem se relacionar. Mas na prática, se você observar, você vai ver que as escolhas não estão sendo tão coerentes, que está existindo aí uma ambivalência. Tem um lado que quer muito e tem outro lado que tem um medo muito grande. Se a pessoa não quer relacionamento, né? Mas ao mesmo tempo ela se empenha, que é uma coisa assim difícil de entender. Há uma contradição. É a ambivalência. Ela não quer, mas ao mesmo tempo ela se empenha. Mas por isso que é muito doído, principalmente o indivíduo que sofre, né? Quando a gente fala de fobia de relacionamento, eu estou falando do indivíduo que ele tem um sofrimento. Eu não estou falando daquele que por opção não quer se relacionar. Que eu entendo que é um direito, não quer se relacionar, ok. Agora, o indivíduo que ele quer se relacionar, e no momento que aquele relacionamento vai encorpando, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele tem uma síndrome do pânico, e aí o outro sofre, então os dois sofrem, aí a gente precisa tratar. O que acontece? Muitas vezes você está num relacionamento, tá super gostoso, e de repente ele some, aí só aparece de vez em quando e sofre no telefone. Aí o outro não entende, mas por que a gente se dá tão certo? Por que não fica junto? Estou falando desse perfil, que investe e ao mesmo tempo ele some. Ele não é uma certa sabotagem nisso, autossabotagem? Totalmente. Mas a sabotagem, ela vem como uma forma de voltar para essa falsa sensação de segurança, de controle. O indivíduo ele tem medo de se lançar na relação, Dalcides, porque a partir do momento que ele se lança, ele sai da zona de controle. Ele entende que, bom, por exemplo, me relacionando com uma pessoa casada, essa pessoa já é comprometida. Então, aí, esse indivíduo, o fóbico, ele vai lá, ele se entrega, ele está na relação, ele ama de paixão, mas o outro é casado. Então, você percebe? Por isso que ele se permite se entregar. Em contrapartida, quando ele se vê numa relação estável, ele começa a sabotar. Acha defeito, não consegue ter uma vida sexual bacana, justamente por esse medo, que é o medo de ficar numa situação vulnerável e ser rejeitado. Diante de uma possibilidade de um término, de uma frustração. Diante da possibilidade de ser rejeitado, ele já desiste antes. Exato, é aquela história. Tem tanto medo de cair no buraco que se joga antes. É justamente Falando assim. em buraco e assim, mas tem como sair desse buraco? Por exemplo, tem tratamento, tem alguma coisa que a gente pode falar assim para o telespectador? Todas as partes do Brasil estamos em rede nacional, 94% do território nacional coberto pela Rede Vida. Imagina que agora tem alguém aqui em São Paulo, tem alguém lá em Manaus, tem alguém lá em Porto Alegre, tem alguém em várias partes no Centro-Oeste e está dizendo assim, mas eu estou com esse problema aí, mas como é que eu faço? Tem caminho? Tem caminho. Acho que o mais importante é que você se conscientize se realmente você se vê em algumas dessas características que a gente disse aqui. Porque se você se vir assim, é importante procurar uma ajuda. Eu acho interessante uma psicoterapia para que você reveja como você internalizou as suas relações passadas, quais foram os modelos que você teve lá atrás. E se você de fato quiser se relacionar, você vai trabalhar tudo isso, vai ressignificar essas questões, vai reestruturar e vai conseguir viver um relacionamento saudável. Estabilidade e não ficar desejando as pessoas indisponíveis. A gente tem que querer quem quer estar com a gente, né? Porque querer quem não quer é uma desculpa que a gente arranja para não sair dessa zona de controle. Fantástico isso. Aí vive de migalhas ou numa expectativa que nunca dá passos. Porque é interessante, fica no sofrimento, mas fica na zona conhecida.
Tá. O medo paralisa a gente, por isso que é muito importante, o medo assim, paralisa. Sofrer eu sei, então eu fico aqui na minha zona de conforto sofrendo. Isso, e inconscientemente, né? Porque conscientemente não entende. Conscientemente fala, eu quero me relacionar, eu não consigo me relacionar, ou então eu tenho o dedo podre, só escolho pessoas problemáticas, mas analisa bem que o medo faz isso com a gente, sem a gente perceber. Ó, tem muita gente entrando em contato com a gente. A produção está me dizendo assim que as pessoas estão mandando perguntas. Mas agora, como você está terminando o nosso espaço aqui, o nosso quadro, eu queria que essas pessoas enviassem, a partir desse momento, para o seu site, para o seu blog, para o seu e-mail. Vou deixar meu contato. Meu site é www.pamelamagalhães.com.br. Podem entrar no site, lá tem vários textos e vídeos, quem sabe pode ajudar um pouquinho. E você, se você sente que você tem esse medo, vença seus medos, se não conseguir sozinho, com a ajuda de um profissional especializado. Pamela, eu quero te agradecer muito. É uma alegria para o Tribuna Independente, todas as quintas-feiras, ter você aqui falando sobre comportamento. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço.